Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Nós iremos do versículo 38 até o versículo 42. É o texto base para a comunhão, para a reflexão dessa noite. Os irmãos percebem, obviamente, que não é uma leitura do Evangelho de João, mas sim de Lucas. Eu acredito em algo em relação à ministração. Preste atenção nisso, antes de entrar nesse texto. O pastor Alexandre tem ministrado de uma maneira extraordinária, muito especial, mensagens extraídas do Evangelho de João. Os irmãos que têm vindo aqui, eu tenho certeza que têm sido abençoados. Quem tem sido abençoado pelas ministrações a partir do Evangelho de João? Eu acredito no encargo da palavra. Eu sou alguém muito voltado para o encargo da palavra. E quando eu recebo a graça de ministrar os domingos, em uma ocasião ou outra, e há o encargo dessa continuidade da palavra, eu ministro João também. Mas quando não há encargo da palavra, eu ministro aquilo que Deus deposita no meu coração. Então eu não vou ministrar João hoje, mas quero ministrar algo que Deus, Ele plantou no meu coração. Talvez eu não consiga expressar, não tenha a ousadia e a sabedoria em expressar aquilo que ainda está muito tímido ainda no meu coração, mas que pode crescer no meu coração. E eu espero que cresça também no seu coração, ao ser plantado também dentro da sua alma. Esse encargo que Deus colocou dentro de mim. Quem achou o texto? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos irmãos, vocês leram esse texto justamente comigo, e é um texto que é conhecido por todos nós. Todos nós já lemos esse trecho do Evangelho de Lucas dezenas e dezenas de vezes. Mas eu pergunto a você, que está aqui nessa noite, há duas mulheres aqui nesse relato, não é verdade? Marta e Maria. O que essas mulheres tinham em comum? O que elas tinham em comum? Alguém pode dizer: é simples, pastor, elas eram irmãs. Que elas tinham em comum que elas eram irmãs. Ou de repente alguém pode dizer: elas habitavam na mesma cidade, na mesma aldeia. Elas tinham o que mais em comum? Tinham Jesus por amigo, Lázaro seu irmão também. Há muitas coisas que haviam em comum na vida daquelas mulheres. Mas há algo mais importante nesse relato específico de Marta e Maria, ou de Jesus na casa de Marta e de Maria. Eu quero que você preste atenção nisso. Elas tinham a oportunidade da comunhão com o Senhor. E é tão interessante quando nós observamos esse texto e percebemos a oportunidade da comunhão de Marta, a oportunidade da comunhão de Maria com o Senhor, e nós observamos como pessoas tão próximas, que desfrutavam de um mesmo ambiente, que desfrutavam de repente de uma mesma casa, de uma mesma condição, de uma mesma cultura, de um mesmo tempo, de mesmas oportunidades sociais, mas que reagem de maneiras completamente diferentes diante de uma oportunidade que é maior. Uma oportunidade que chama-se a comunhão com o Senhor. E essa palavra, ela precisa e deve falar muito com o meu coração e com o seu coração. E ora, por quê? Porque não diferente dessas duas mulheres, nós também temos
a oportunidade da comunhão com o Senhor. Mas o grande problema, meu querido irmão, a grande questão, minha irmã, não é a oportunidade que nos falta, não é a oportunidade da comunhão que nós não temos, muito pelo contrário, sobejam os momentos, se multiplicam os momentos em que nós temos oportunidade de estar com Cristo. Há muitos momentos que nós temos a oportunidade de servir a Deus, de ter comunhão com Ele, mas o problema é como nós reagimos a esse momento, como nós nos apegamos a esta oportunidade, que tipo de posição tem o nosso coração, que tipo de reação nós temos diante da oportunidade da comunhão com Deus. E essa palavra, embora pareça nessa introdução extremamente desnecessária e simplória, mas é uma palavra absolutamente indispensável e necessária para nós, porque a vida cristã não pode ser vivida sem comunhão. Amém? Você pode ser o melhor cristão, externamente falando, você pode fazer muitas coisas para Deus, você pode oferecer o melhor que as suas mãos podem dar, mas se o seu coração não estiver envolvido, e você não gastar o seu tempo, como Maria fez, desfrutando do melhor, se ajoelhando, se prostrando para desfrutar do melhor, eu tenho que dizer uma coisa, dura, porém necessária: você está perdendo o seu tempo de fé, você está perdendo a sua caminhada enquanto cristão. Quando nós lemos os evangelhos, nós nos deparamos com inúmeras situações em que Jesus está tendo contato e comunhão com as pessoas, ou melhor, Ele deseja ter comunhão, mas nem todos têm comunhão com Ele. Nós nos deparamos, por exemplo, com um tal de Judas Iscariotes. Quem já ouviu falar de Judas aqui? Hein? Um dos discípulos mais famosos. Por quê? O discípulo da traição. Judas estava com Cristo, sim ou não? Durante 3 anos e meio do ministério de Cristo, ele estava com Cristo, mas ao mesmo tempo ele não estava com Cristo. É possível estar e é possível estar sem estar, porque Judas se preocupava com o quê? Muito mais com a bolsa, muito mais com o dinheiro, muito mais com aquilo que entrava. Judas não se preocupava em estar com Cristo e receber de Cristo a vida que Cristo tinha e Cristo era. Nós olhamos também para outro relato de 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra desse relato? Que após a ressurreição de Cristo, eles caminhavam com um terceiro, entre aspas, discípulo, porque para eles era mais um discípulo, até Emaús, falando sobre os últimos acontecimentos, mas como Jesus sofreu, e Ele morreu, e eles caminharam com Cristo. Eles viram aquele homem, mas não viram, não enxergaram a Cristo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver com você, tudo a ver comigo. E os inúmeros relatos das multidões que estavam também com Cristo, ouviam a Cristo, tomavam café da manhã com Cristo, almoçavam com Cristo, faziam o lanche da tarde com Cristo, jantavam com Cristo. E estavam preocupados com o quê? Com o café da manhã do outro dia, com o lanche do outro dia, com o almoço do outro dia. Ouviam, mas não se alimentavam de Cristo. E nós, infelizmente, amados irmãos, corremos o mesmo risco de sermos no nosso coração alguém que se preocupa mais com os valores, como Judas Iscariotes. Alguém que no nosso coração se preocupa muito mais com as aparências, com o ter, com o possuir, com aquilo que Deus pode me dar, com aquilo que Deus pode me oferecer, e nós perdemos a oportunidade de ter uma genuína, fervorosa e restauradora comunhão com a vida e com a verdade. Eu quero compartilhar com você nessa noite
algumas impressões que Deus colocou no meu coração sobre a comunhão. O que é ter comunhão com Deus? O título da mensagem dessa noite é o preço da comunhão com Deus. Eu sei que já de início você pode estar meio pensativo. Eu estou na igreja errada, viu, pastor Renato? Eu estou no ministério errado, porque esses irmãos de um tempo para cá, eles viraram a cabeça e parece que tudo aquilo que eu aprendi, eu estou escutando completamente diferente. Uma igreja que falava da liberdade, nós falamos da liberdade ainda, mas agora vem o pastor com esse título que me desconcerta: o preço da comunhão com Deus. Ora, pastor Josué, e desde quando eu preciso pagar um preço? Esse jargão, essa palavra entre aspas, nós ouvimos muito em um tempo passado, sim ou não? Irmão, desce para pagar o preço, você precisa buscar, porque se você não buscar, você não vai receber. Quem já ouviu? Quem já praticou? Quem já viveu essa experiência de pagar o preço da santidade? De pagar o preço dessa comunhão, de pagar o preço de estar com Deus? Já paguei muito preço, irmãos. Paguei e não recebi nada. Nada. Mas por que será que eu não recebi? Por que você não recebeu? Eu quero refletir com vocês sobre isso. Se é algo certo ou não dizer que há um preço da comunhão com Deus, de repente é coisa da minha cabeça. Viu, irmã Rosilene, é coisa da minha cabeça, loucura. A Bíblia não fala de um preço da comunhão com Deus. E os irmãos podem me ajudar e vão me corrigir. Ou será que existe um preço a ser pago? Mas temos que entender esse preço dentro de uma pedagogia divina, não de acordo com os valores materiais, ou muito menos de acordo com os valores religiosos das camadas da religião que nos propuseram, que nós aprendemos, que nós herdamos, porque há muito tempo atrás, e eu vivi isso, você também viveu isso, pagar o preço da comunhão era jejuar para ser santo, para ter status, para ter proeminência, para ter regalias, para passar num concurso público, para ter algo da parte de Deus. Deus só abençoa aqueles que o buscam de madrugada. Está escrito lá, está escrito na palavra do Senhor. Deus só busca aqueles que jejuam. Não é verdade isso? Pagar o preço sendo dizimista fiel e ofertante. Pagar o preço, você não pode faltar nenhum dia de reunião, nenhum culto. É de manhã na consagração, é à tarde da libertação, é à noite da vitória, e de domingo a domingo as pessoas vão nessa dinâmica de pagar o preço. E eu não tenho nada contra a oferta, não tenho nada contra ao congregar, não sou contra o jejum também, mas nós precisamos entender, à luz das Escrituras, se existe um preço. E se esse preço existe, eis o grande desafio para a tua vida e para a minha vida. Se existe, talvez você não concorde, mas vamos conjecturar, tudo bem, existe. Você tem pago esse preço da comunhão com Deus? Será que eu estou pagando esse preço da comunhão com Deus? Eu repito, não é jejum, não são as orações, não é o seu dízimo, o seu dinheiro, ou a sua roupa que você veste, porque há igrejas que dizem assim: se você não estiver adequadamente encaixotado e moldado de acordo com o padrão daqui, você não pode agradar a Deus. Sim ou não, pessoal? Existe ou não existe? Aí você vem para um ministério em que você aprende que nada disso importa. A comida importa? Não. A roupa importa? Também não. Nada disso importa. Somente Deus. Mas você fica meio perdido. Como estar com Deus? Como é que Deus está disponível nessa comunhão? Como isso é possível? A gente fica procurando colocar coisas no lugar do jejum, colocar coisas no lugar da roupa que nós não vestíamos mais, das comidas que nós não comíamos,
ou que falaram que a gente precisa se abster. Então nós vamos colocando algumas coisas e dizendo, isso aqui agora me possibilita, me torna agora aceitável a Deus para ter uma comunhão com o Senhor. Meu irmão, você simplesmente trocou 6 por meia dúzia. Você trocou a velha religião por uma nova religião. Você trocou um caixote grotesco, cheio de espinhos, por uma caixinha almofadada, uma caixinha bem confortável, que você se sente bem descontraído, mas não existe comunhão da mesma forma. Eu quero voltar nesse texto depois de Lucas. Vamos voltar, separe esse texto no seu coração, mas abra a sua Bíblia, lá em Apocalipse. Nós iremos ler alguns pequenos trechos de Apocalipse capítulo 3. Eu quero utilizar como pano de fundo para essa mensagem, para continuar ministrando sobre o preço da comunhão com Deus, o relato das últimas 3 igrejas do Apocalipse, que são consideradas as 7 igrejas da Ásia Menor. Quem é que sabe as últimas 3 igrejas? As últimas 3 igrejas da relação de 7: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixa eu fazer algumas ponderações breves aqui, queridos. Esse ministério não é um ministério que, quando lê o Apocalipse, tem uma visão preterista do Apocalipse. Eu preciso situar você dentro daquilo que eu vou falar para você entender. Esse ministério não tem uma visão preterista do Apocalipse. Pastor Josué, o que é a visão preterista do Apocalipse? É quando você lê o Apocalipse e fala, tudo isso já se cumpriu, tudo isso é passado, você não tem nada a se cumprir mais. A nossa visão do Apocalipse, embora haja fatos já concluídos, a nossa visão é uma visão o quê? Futurista do Apocalipse. E quando nós olhamos para 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, nós precisamos enxergar uma tríplice aplicação de cada uma dessas cartas. E eu explico. A primeira aplicação é a aplicação imediata, temporal e geográfica. Ora, uma vez que essas 7 igrejas da Ásia, elas existiram. Sardes existiu. Filadélfia existiu. Laodiceia existiu, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, são igrejas que existiram naquele tempo. Então, quando Cristo, por intermédio da instrumentalidade de João, dirige as epístolas às 7 cartas, às 7 igrejas, aquelas igrejas, elas tinham aqueles problemas, tinham aquelas dificuldades, ou no caso de Filadélfia, não houve nenhuma reprovação, nem de Esmirna também. Então a primeira aplicação, dessa tríplice aplicação, é que essas igrejas de fato existiram. Há uma segunda aplicação, que nós temos que entender, cada uma dessas igrejas representa um tempo, representa um bloco na dispensação contínua do eixo histórico da igreja. E aí muitos não entendem como nós entendemos, mas também não tem nenhum problema, não vou brigar com ninguém. Se você não concorda com essa interpretação, qual o problema? Nenhum, porque, a meu ver, ao nosso ver desse ministério, o que mais importa na verdade, não é a primeira aplicação, porque você não está mais naquele tempo. Nem também a segunda, embora possamos extrair muitas verdades da segunda aplicação da igreja no tempo, mas é a terceira, que independente de onde você esteja situado, no tempo, no espaço, você pode, enquanto indivíduo, ou nós enquanto comunidade, uma expressão comunal ou uma expressão individual, ter os mesmos problemas, as mesmas deficiências daquelas igrejas ao longo de toda a história. E aí que mora o perigo, aí que reside a dificuldade. E precisamos então, ao ler esse texto, perguntar ao texto, qual é a dificuldade dessa igreja? Será que eu também tenho essa dificuldade?
Será que a assembleia tem essa dificuldade? A congregação tem essa dificuldade? E se eu tenho essa dificuldade, como eu posso me libertar, me desvencilhar desse problema que me torna apático diante do meu Senhor, que me torna negligente diante do meu Senhor, que faz com que eu não tenha comunhão com Deus? Então eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de Sardes, vamos lá, Filadélfia e Laodiceia. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos ouvido muito em nosso meio, queridos, algumas expressões que acredito que já sejam familiares para cada um de nós. Se não é familiar para você, acho que você vai se acostumar aos poucos. Quem já ouviu nas últimas semanas, nos últimos meses, a tal da expressão teologização da verdade? Quem já ouviu? 4 pessoas, o restante não sabe o que é isso. Bom, se você não sabe, o restante, você terá a oportunidade, não de ter um curso de pós-graduação, mas um curso rapidinho, do que significa, na prática, a teologização da verdade, e como essa expressão, ela pode atrapalhar a minha comunhão com Deus. Leia Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quem entendeu, diga amém. Qual é a repreensão para essa igreja? Vocês têm o nome de que estão, vamos parafrasear, para ajudar, não tem problema. Vocês têm um nome de que estão o quê? Vivos. Mas no fundo, vocês estão mortos. O pessoal da esquerda tem o nome de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Esse era o problema principal de Sardes. Sardes, no tempo, ela é uma prefiguração da igreja reformada, da igreja do século XVI, da igreja que fez as grandes redescobertas teológicas. É a igreja dos acadêmicos, é a igreja dos letrados, a igreja daqueles que se especializaram nas línguas bíblicas. É a igreja que ela viveu e ela participou pelo advento da imprensa, com a publicação e a tradução da Bíblia em inúmeras línguas chamadas línguas nacionais, porque até então o povo só ouvia a missa em latim. Mas aí vem um período de explosão, de revolução cultural, um grande fenômeno no mundo, na Europa, e depois se estende para todo o mundo, onde as pessoas redescobrem o prazer da leitura das Escrituras. Nós devemos muito a esse tempo, devemos muito ao período da Reforma Protestante. Mas se nós aplicarmos agora na nossa atualidade, quando diz, vocês têm o nome de que vivem, mas estão mortos, será que você pode de repente observar algo parecido com a sua experiência, ou com a minha experiência? Você que tem muito, você que recebeu grandes revelações, que recebeu grandes teologias, e esse ministério é um ministério que tem uma teologia muito refinada, uma teologia muito trabalhada, e você agora acha de repente, porque tem uma grande teologia, está vivo, mas no fundo você está morto. Queridos, a teologização da verdade nada mais é do que você tomar a verdade escrita, a verdade contida na Bíblia, e colocá-la num pedestal, e você lustrar aquela verdade, e você deixar aquela verdade debaixo de grandes holofotes, e falar, aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca, porque o que há de mais precioso na minha vida é o meu credo religioso.
O que há de mais importante na minha vida é o meu formalismo religioso, é a minha formação teológica, porque afinal de contas, eu não sei vocês, mas eu não sou arminiano. Viu? Eu não sou arminiano, e sei explicar porque não sou arminiano. Aí você pensa, então você é um calvinista? Muito pelo contrário, também não sou um calvinista, e sei explicar também porque não sou um calvinista. E aí você se perde. Você não é arminiano, você não é calvinista, você não é batista, você não é presbiteriano, você não é nada disso, mas existe, infelizmente, no meu coração, o ranço da teologização da verdade. A verdade, ao invés de libertar, e ela tem esse papel libertador, ela fica fora de mim, e a verdade fora de mim não me liberta. Ela me aprisiona, ela me faz refém do meu intelecto, ela me faz refém das minhas cartilhas, ela me faz refém da minha posição diante da igreja, de que eu não posso errar, de que todos precisam entender como eu entendo, como eu penso as Escrituras, e nós precisamos superar esse ranço, nós precisamos superar esse mal que está de repente enraizado no nosso coração. Há tantas pessoas que preferem a sua teologia, a teologia do comer e do não beber. Lembra desse tempo de escravidão? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses. Vamos abrir rapidamente, voltando. Colossenses capítulo 2, versículo 16, 17 e 20 ao 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ah, pastor, mas eu não tenho esse problema. Meu problema não é comida, nem bebida, nem festa, nem lua nova. Esse não é o meu problema. Mas de repente você tem um outro problema. Você tem um problema de que de repente você acha que quem é diferente não merece a sua simpatia. Há tantos cristãos que não tem problema com carne de porco, você sabia disso? Há tantos cristãos que não tem problema algum em relação ao véu sobre a cabeça das mulheres, a barba para os homens. Não há nenhum problema em relação a isso, ao lava-pés, ao batismo, ao ósculo, à Santa Ceia. E eu não sou contrário à teologia bíblica. Eu não sou contrário, nós não somos contrários àquilo que a Bíblia diz que nós precisamos ter. Afinal de contas, nós precisamos olhar para as Escrituras e saber por que nós praticamos o batismo. Não, tanto faz, pastor. Quiser batizar, batiza. Não quiser batizar, não batiza. Por que nós partimos o pão uma vez por mês aqui? Pastor, também tanto faz. A quem queira, quem não queira. Nós não somos desse grupo de pessoas levianas que falam para os irmãos, tanto faz, meu irmão. Pastor, por que nós não damos o dízimo aqui nessa igreja? Tanto faz, pastor. Você sabe por que nós não damos o dízimo? Sim ou não? Você sabe por que partimos o pão? Sim ou não? Você sabe por que batizamos? Sim ou não? Sabe por que não se usa o véu aqui? Sim ou não? E a lista continua, você sabe de tudo isso. Mas nada disso é o nosso pedestal, nada disso é o nosso porto seguro, nada disso é a nossa referência. As teologias várias, as doutrinas e os dogmas não podem ser a nossa base de comunhão vital com Deus. Seja a comida ou a bebida, seja a roupa, nada disso importa. Tem igreja que um pastor como eu não pode pregar, né, irmão Gil? Um irmão assim, forte como eu, chassi de grilo, vestido numa camiseta azul marinho, slim, misericórdia. Mas isso não importa, porque o invólucro perece. Mas o que importa é a verdade, a consciência e a essência do coração. Então o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 20, se morrestes com Cristo,
para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois de todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor contra a sensualidade. A teologização da verdade é você assumir qualquer papel na sua igreja, no seu credo, na sua comunidade, e falar assim, ó, isso aqui, está vendo o meu credo, a minha confissão tem uns que tem uma confissão reformada, outros uma confissão pentecostal, outros uma confissão neopentecostal, e outros uma confissão devapiana, e julgam a sua confissão como mais importante do que aquele que está ao seu lado, mais importante do que aquele que está do lado de fora, sofrendo. E aí existem corações entre os cristãos, talvez aqui, ou talvez não aqui, que, baseados nas suas confissões, não enxergam a verdade do Evangelho, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas você está mais preocupado com a sua confissão de fé, e você não enxerga que o que mais importa de fato é Cristo. O que mais importa de fato é o outro. O que mais importa de fato é o Evangelho mostrado, aplicado, revelado e manifestado no serviço ao próximo. E aí, infelizmente, as igrejas dogmáticas, as igrejas que fazem da sua teologização da verdade o seu palanque, o seu pedestal, são igrejas, não poucas vezes, homofóbicas. E eu tenho falado isso toda vez que eu tenho pregado aqui, e Deus sabe por quê. Igrejas homofóbicas, islamofóbicas, porque todo muçulmano é terrorista, todo gay não presta, todo padre é pedófilo. Ora, se nós formos então aceitar esses jargões pré-fabricados, devemos que dizer que todo pastor também é glutão e ladrão. Isso não é verdade, não é verdade. A teologização da verdade cega os nossos olhos. Nós estamos acostumados a andar com a Bíblia debaixo do braço, com um catecismo protestante, não me importa de qual grupo faça parte, pode até devapiano, um catecismo querigmático, e não enxergamos a nossa deficiência, não enxergamos a nossa pobreza, não enxergamos que nós precisamos de cura. Estamos aqui nessas quatro paredes, sendo cada vez mais engordados pela palavra, e nos esquecemos que Evangelho é luz, que Evangelho rompe cadeias, as minhas, as suas, as nossas e de quem está lá fora. Essa teologia não é de Deus. Você pode ter a confissão mais ortodoxa possível, você pode pedir para Deus te arrebatar, meu irmão, te levar lá no paraíso, bater um papo daquele, sabe, assim, bem cabeça com o apóstolo Paulo, tirar todas as suas dúvidas com o apóstolo Paulo, leva a sua caderneta, faça a exegese junto com Paulo. Se você sair de lá e voltar e não tiver no seu coração a verdade enquanto vida, a verdade orgânica, a sua verdade não tem valor. Não tem valor, não tem valor. E Sardes tinha esse grande problema do aprisionamento dogmático, do aprisionamento em nome de um purismo teológico. Há pessoas que mandam todos os dias para mim, eu tenho que falar isso, porque é importante nessa pedagogia do que é comunhão com Deus. Todas as manhãs eu recebo WhatsApp, recebo e-mail,
Pastor, e aí? Posso ou não posso? Faço ou não faço? A vinda de Cristo é assim, assim, assim ou assado? E é claro, vamos respondendo na medida do possível. Mas às vezes, essas pessoas não se preocupam em saber assim: o que eu posso fazer de bom? Ou que de forma eu posso ministrar o bem para aquele que está tão perto de mim? Essas perguntas não são feitas. Pastor, eu não consigo mais congregar. Aquela velha pergunta, Marcinho. Eu li os livros, assisti às conferências, né? E aí? Porque agora é nossa responsabilidade, do De Volta à Palavra, resolver o problema, Alan, dos irmãos que agora estão perturbados, não sabem mais o que fazer. Onde eu congrego, pastor? Onde eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro? Meu irmão, para de fazer. Para de cultivar, de colecionar Bíblia. Para de colecionar, sabe, coisas. Para de colecionar estruturas teológicas. Para de colecionar esboço de pregação. Para de colecionar esse tipo de coisa. Vai viver o Evangelho de Deus. É isso que importa de verdade. E o preço da comunhão, a partir dessa ruptura com essa ideologia de Sardes, é vista aqui em Colossenses também. Sardes é a igreja que diz que está viva, mas está morta, por conta da sua teologia, e não vive e não expressa o amor. Mas em Colossenses, a partir do versículo 12, do capítulo 3, eu quero compartilhar com você. O preço da comunhão é uma decisão de arrependimento. Interessante que em cada uma das cartas do Apocalipse, há um convite ao quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma palavra de quê? Venha ao arrependimento. Arrepender-se. E qual é a cura para a teologização da verdade? Qual o remédio para a teologia que nos cega, que nos mata, que nos fere, que nos oprime, que nos aprisiona? Qual é a cura para fazer com que eu tenha sim uma boa teologia, mas muito mais do que uma boa teologia, eu tenha a expressão viva da minha boa teologia? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Abra a sua Bíblia. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. O texto não diz assim: decore o maior número de regras e de mandamentos que você puder. Não, é um revestimento. É você se unir, é você tomar posse de uma vida divina e libertadora. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? Ternos afetos de misericórdia. Meu irmão, isso aqui está na sua Bíblia? Está na sua Bíblia, meu irmão? Glória a Deus. Está na minha também. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ninguém quer ouvir esse tipo de evangelho, porque esse evangelho, ele não dá samba. Esse evangelho, ele não faz nada. Faz alguma coisa? Faz. Esse evangelho muda. Esse evangelho é amor. Esse evangelho, ele muda a minha relação com você, José. Esse evangelho muda a minha relação com a minha esposa. Esse evangelho muda a minha relação com o meu vizinho que é macumbeiro. Esse evangelho muda a minha relação com os meus professores, com os meus amigos, com o meu patrão, com os meus empregados. Esse evangelho, ele muda a nossa existência. Isso é evangelho. É um evangelho que diz assim: suporte uns aos outros, perdoe. Em que medida? Olha, depende. Se a pessoa te humilhar uma vez, você
perdoa. Mas na segunda, na terceira vez, meu irmão, não perdoa não. Perdoe como Cristo perdoou. Qual foi a medida de Cristo? Hein, igreja? Qual foi a medida de Cristo? Oi? 70 vezes 7? E o que isso quer dizer? Perdoa. Deixa eu continuar. Acima de tudo isto, de tudo o quê? Dos ternos afetos de misericórdia, do sentimento de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suportar, de perdoar, de abrir mão. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe qual é a argamassa do Espírito Santo? Sabe qual é a cola divina? Sabe qual é? É o amor. O amor que tudo perdoa, tudo suporta, tudo acredita. Essa é a argamassa espiritual. Nós estamos tentando fazer nossos relacionamentos humanos e sociais darem certo à custa de tanto labor, de tanto esforço, de tanta paga. Estamos tentando fazer a nossa vida cristã caminhar à base do jejum, de oração, de dízimo, de oferta. Isso não dá certo. Nós precisamos ter como combustível da nossa alma, da nossa fé, da nossa ideologia cristã, do nosso serviço, da nossa comunhão, o amor, que é o vínculo da perfeição, que nos faz avançar, que nos faz progredir, que nos faz avançar, mas não abandonando o outro, mas levando aquele que está em dificuldade, colocando nos ombros e levando nas costas se for necessário. É o amor que faz com que façamos isso. A teologização da verdade não provoca isso, não produz isso, meu irmão. Sardes, ela tinha o melhor, e quando eu olho para trás hoje, como eu respeito Calvino, como eu respeito Martinho Lutero, como eu respeito os reformadores, como eu respeito os irmãos unidos da Inglaterra, como eu respeito tantos movimentos que nós temos na história da igreja, na Escócia, nos Estados Unidos, na Europa inteira, as traduções da Bíblia. Como eu respeito cada uma dessas particularidades da história da Reforma Protestante. Mas quando eu olho para tudo isso, e nós estamos sobre os ombros de reformadores, estamos vivendo muito daquilo que eles garimparam e restauraram, eu não posso viver à sombra de Lutero, eu não posso viver à sombra de Calvino, eu não posso viver à sombra do catolicismo, eu não posso viver à sombra do protestantismo, eu não posso viver à sombra de nenhum homem dessa terra, porque Cristo é o meu caminho, Cristo é a minha referência, Cristo, se eu posso dizer em uma liberdade de pensamento, a minha teologia, Cristo é o meu saber, Cristo é a minha consciência, Cristo é a minha verdade. Irmãos, nós precisamos orar por despertamento nesse ministério, nós precisamos orar e chorar, para que Deus desperte o meu coração, e o seu coração. Nós não podemos ficar mais 15 anos aqui, e vão vir 30, e 45, e 50, e 100 anos, e vamos formar cada vez mais doutores, e doutores, e doutores. E eu sempre preciso pontuar o meu discurso, para que os irmãos não entendam que eu sou contrário ao estudo da palavra. Não sou contrário ao querigma, irmão. Eu faço querigma sexta-feira. Mas eu sou o contrário de tomar qualquer coisa no lugar de Cristo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não me importa. Ah, pastor, mas isso aqui é o gráfico escatológico de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, com todos os textos, com as referências cruzadas. Se você toma isso e faz disso o teu evangelho, meu irmão, o índio que está perdido lá na mata, que chama Tupã de Deus,
ele tem mais Deus do que você. Ah, pastor, mas eu pensei que eu fosse um ser evoluído. Você tem muita coisa boa, mas faça o bom uso daquilo que Deus te deu, da luz que há em ti, porque caso a luz que há em ti estejam trevas, meu irmão, você está perdido. Que grandes trevas serão. Sardes pensava que vivia, mas estava morta. Comunhão não se faz a partir da teologização da verdade. Comunhão se faz a partir da entrega incondicional e absoluta do coração para o Senhor. Mas temos mais um problema a tratar que nos impede a ter comunhão com o Senhor. Qual foi o primeiro problema? Vamos ver o segundo problema. Apocalipse, volte lá, eu também desmarquei. Lá no capítulo 3, nós iremos ler os versículos 15 e 16 e 17. O pastor Josué prega geralmente uma vez por mês, uma vez cada um mês e meio. E aí os irmãos pensam, puxa, hoje ele vai aliviar, né? Vai aliviar, vai falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Mas você já sabe que Jesus é bom e o diabo não presta. E sabe também que no final da história dos 3 porquinhos, o lobo mau se dá mal. Sabe disso ou não sabe? Então eu quero aproveitar a minha oportunidade. Eu agarro com unhas e com dentes. Eu preciso falar aquilo que está no meu coração. E eu quero ser seu amigo do mesmo jeito. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 17. Conheça as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmão, eu quebrei a cabeça hoje à tarde com esse texto. Quebrei a cabeça. Eu já li esse texto centenas de vezes, sem exagero algum. Centenas de vezes. Mas a palavra, ela precisa ser contextualizada. Se você lê a palavra está lá atrás e você está aqui, meu irmão, ela não entra na sua vida. Em teologia, existe uma expressão, tá, chamada locus hermenêutico do texto sagrado. E eu vou explicar para você. Se espante não, Gil, segura na cadeira aí. O que é o locus hermenêutico? É o lugar. Tem essa expressão também no jurídico, né, Marcinho? O locus jurídico. O locus hermenêutico é o lugar da interpretação do texto ou dessa pedagogia nas Escrituras. Então, quando eu leio esse texto e vejo assim, a igreja que se diz rica e abastada, o que isso tem a ver comigo? O que isso te afeta? E geralmente a gente ouve a pregação falando assim, a igreja do século XX e do século XXI é uma igreja midiática, é uma igreja dos grandes empresários, é uma igreja que tem muito dinheiro, tem fortuna, tem televisão, tem rádio, tem o pastor que tem jatinho, que tem iate. Não é isso que a gente escuta falar? É uma igreja rica e uma igreja abastada. E embora haja muita verdade sobre isso, que de fato a igreja do século XX, do século XXI, é uma igreja rica no sentido do dinheiro monetário, mas eu queria aplicar esse texto à nossa experiência. Observe você, que Laodiceia é o último período da história da igreja. Anterior a Laodiceia nós temos o quê? Filadélfia, que é considerada a igreja da expressão do amor. A igreja dos missionários que saíram pelo mundo, que desbravaram a África, a Oceania, as Américas, que morreram sendo cozidos nas panelas dos canibais. Sim, sem exagero algum, em nome de um amor prático, pregando o Evangelho.
E anterior a esse período de Filadélfia, nós temos o quê? A igreja reformada, a igreja intelectualizada, a igreja que tinha no seu bojo a escritura completamente explicada, traduzida, nota de rodapé, marca-texto, grego, hebraico, aramaico, nota hermenêutica, tudo isso muito explicado. E eu pensando, o que esse texto tem a ver conosco hoje, a parte da riqueza material de Laodiceia? Irmãos, nós somos herdeiros culturais de quem? Preste atenção na minha pergunta. Nós somos herdeiros culturais do ponto de vista da igreja de quem? De Sardes, mas temos também o testemunho vivo de Filadélfia. De Filadélfia. Quando você olha para o passado, você tem o testemunho daqueles que amaram conforme aquilo que é dito em Filadélfia. Aqueles que não negaram a Jesus Cristo, aqueles que guardaram a palavra, que não negaram o seu próprio nome, irmãos fervorosos, irmãos de um coração entregue a Deus. Então perceba você, Laodiceia está sobre os ombros de muito daquilo que foi feito em Sardes e em Filadélfia. É uma igreja que diz: eu estou rica, eu estou abastada, eu não preciso de coisa nenhuma, mais nada, porque tudo já foi feito. E é uma igreja orgulhosa do seu passado, é uma igreja orgulhosa dos seus líderes, é uma igreja orgulhosa dos seus testemunhos em nome do amor, mas eles deixam o amor de lado e se orgulham daqueles que são um testemunho vivo a respeito do amor. É o caso dos hebreus. Quando nós lemos ali, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Deixa eu fazer essa contextualização com esse texto. Perdão, Hebreus capítulo 12. O capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. É uma galeria de heróis da fé. De homens, de mulheres que venceram batalhas, que venceram exércitos, que foram cerrados ao meio pela fé em Deus, no seu Deus. E há uma grande galeria. E é muito interessante ir no capítulo 12. O versículo 1 diz assim: portanto, também nós. Está escrito assim na sua Bíblia? Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe qual foi o grande problema desses irmãos hebreus? Das inúmeras advertências do apóstolo nessa carta, o problema da incredulidade. E a incredulidade pelo seu passado, a incredulidade porque eles eram ricos, herdeiros do pai Abraão, eles tinham tantas promessas, eles tinham uma galeria de campeões da fé, e isso pode estar ocorrendo com você, e comigo também, um coração incrédulo. Não, pastor, se tem alguém crente aqui nessa igreja sou eu, se tem alguém que congrega aqui sou eu, se tem alguém que entende de tudo aqui sou eu, mas uma incredulidade em relação não àquilo que você lê, mas à experiência de Deus na sua experiência humana, o testemunho de Deus no testemunho humano. E podemos ser muito incrédulos, e a incredulidade está ligada à insensibilidade, a essa mornidão de Laodiceia, que olha para trás e diz: eu sou rica, olha quem eu tenho Wycliffe, eu estou sobre os ombros de Wycliffe. Olha quem eu tenho Lutero, eu tenho Calvino, eu tenho Zwinglio, quem mais eu tenho? Eu tenho John Knox, quem mais eu tenho? Eu tenho toda a igreja reformada, eu tenho centenas e centenas de obras de teologia, eu tenho uma biblioteca inteira de consulta, mas eu também tenho aqueles que morreram por Cristo.
aqueles que evangelizaram por Cristo. Mas nada disso tem valor, porque você não enxerga que aquela experiência de libertação, aquela experiência de encontro com Deus, ela precisa ter encontro e lugar na sua vida. Quem entendeu, diga amém. A experiência de Lutero foi boa para quem? Mas a revelação de Lutero tem que ser boa para quem? Para você. A experiência daqueles que morreram por Cristo foi boa para quem? Enquanto na sua caminhada cristã, para ele. Mas a sua experiência de martírio em vida, você precisa dessa experiência. Essa experiência de Filadélfia, daquele que ama o Senhor absolutamente, sem nenhuma restrição. Quando você olha então para o Apocalipse e vê uma igreja incrédula, uma igreja que diz que tem tudo, mas na verdade ela é cega, ela é nua, ela é uma igreja desamparada, e ela precisa pagar o preço da comunhão. Novamente aqui a expressão preço da comunhão. Pastor Josué, e qual é o preço da comunhão em Apocalipse, na experiência de Laodiceia, ou na minha experiência? Abra lá. Que preço é esse? E a partir desse texto eu quero retomar o texto base que foi lido no início dessa reunião. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você percebe, meu irmão, a que tipo de experiência Deus te convida? Você percebe isso? A gente lê esse texto e acha que esse texto é para o outro. Esse texto é para o pastor Renato, mas não é para mim. Esse texto é para o Luiz, é para o Josiel. Esse texto é para qualquer pessoa, é para a Líbia, não é para mim. Esse texto é para você. Deus está batendo a porta do coração de cada um de nós, porque em maior ou em menor medida, nós fechamos alguma parte do nosso coração para Deus, mas Deus quer ter comunhão conosco, e essa comunhão é um banquete espiritual, é compartilhar das bênçãos de Deus. A palavra comunhão significa realizar ou ter algo em comum, é uma identificação, é uma solidariedade de sentimento, de sensações, de pensamentos. Isso é ter comunhão. E quando você tem comunhão com o próprio Deus, o amor de Deus é o seu amor. Quando você tem comunhão com Deus, a natureza de Deus de perdoar é a tua natureza. Quando você tem comunhão com Deus, isso ocorre de maneira prática na tua vida. O banquete espiritual não pode ser outra coisa a não ser o próprio Cristo, o Cordeiro cevado. O banquete espiritual de Deus para as nossas vidas. E o convite é feito. Abra a porta do seu coração. Deixa eu entrar. Deixa eu cear com você. Abra a porta, meu irmão, do seu coração. E trazendo esse texto agora, contexto que foi lido em Lucas, você vê duas pessoas, duas irmãs, tão próximas, tão amigas, tão iguais nas suas experiências humanas, mas você vê uma correndo de um lado para o outro, a Marta correndo, querendo servir o melhor café, a melhor comida, o melhor de tudo, para o próprio Deus, que está na sua casa, e você vê uma outra, sentada, ajoelhada aos pés do Senhor, porque ela entendeu que o desfrute dela, o banquete dela era Cristo. Nós nos preocupamos em servir a melhor mesa para Deus, e Deus está falando assim: eu quero te servir, meu irmão. Você quer servir a melhor mesa para Deus, e Deus diz assim: para, descansa e come na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Abrir a porta é ter acesso ao banquete. Escolher a melhor parte é ouvir as palavras de Cristo e ter o coração mudado pelas palavras de Cristo.
O grande problema dessa igreja de Laodiceia, que mercantiliza a palavra, o grande problema dessa igreja é a incredulidade, porque acha que tem mais do que todo mundo tem, acha que sabe mais do que todo mundo sabe. Irmãos, eu tive uma experiência mês passado, e eu quero contar essa experiência para vocês. Foi uma experiência extraordinária. Muita gente vai rir no final da história, fala: pastor, cadê o que há de extraordinário nessa experiência? Eu fui convidado para ministrar a mensagem em um determinado grupo de irmãos. Pensa num grupo de pessoas religiosas no sentido dos ritos, sabe? De vestimenta, uso do véu, e lava-pé, e túnica, e barba, e um monte de coisa que você imaginar, e Santa Ceia uma vez por ano, mas é a Páscoa do que o partir do pão, tudo que você imaginar de coisas, de sistemas, de não pode, não toque, não faça, um monte de coisa. E eu estava lá, do jeito que eu estou aqui, de calça jeans, de sapatênis, de camisa baby look, desse jeito, e fui convidado para ministrar. Queridos, eu nunca fui tão bem recebido em uma congregação, com tamanha expressão de amor, de afeto, como eu fui nesse lugar. Mesmo sabendo que quem estava perto de mim era diferente externamente, tinha doutrinas completamente equivocadas, e outras sem comentário algum, mas eu fui tão abraçado, eu fui tão bem recebido por aqueles irmãos que me viram simplesmente como um irmão de Jesus Cristo. Só isso. Isso ganhou muito o meu coração. E eu tenho pensado muito sobre essa experiência de puro evangelho. É bem possível que os irmãos lá eles estejam errando em muita coisa. Ah, pastor, mas se você fizer uma análise teológica eu sei onde vai chegar. Eu sei dos erros deles. Mas eu quero saber se você sabe do seu erro. Se eu sei do meu erro, talvez eu não erre em relação à palavra. Talvez eu não erre em relação à exegese do texto. Mas eu erro com o meu próximo. Eu erro com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos. Eu erro com o meu pastor que congrega aqui. Sabia que o pastor Alexandre congrega aqui? Eu erro com o meu outro pastor que congrega ali. Eu erro com os irmãos que ministram. Eu erro com os irmãos que servem a cada um de nós no estacionamento, olhando os carros. Eu erro com os irmãos que cuidam aqui dos nossos filhos. Eu erro muito e não percebo o quanto eu estou errando. Porque sou rico, sou abastado, eu tenho muita coisa. Afinal de contas, olha quem está atrás de mim. Olha a nuvem de testemunhas que estão atrás de mim. Mas o convite de Hebreus e o convite de Apocalipse, que é o mesmo convite para quem tem ouvidos, é que você se una à galeria dos heróis da fé, que você se una à mesma galeria daqueles que venceram os obstáculos de suas vidas, mas cada qual teve na sua experiência algo de Deus. Foi um testemunho de Deus enquanto andou na terra. Moisés com essa luz aqui, ó. Moisés com essa luz desse tamanho. Davi com essa luz aqui, ó, desse tamanho. Isaías com essa luz aqui. Malaquias com a luz maior. João Batista com a luz maior. E vai aumentando, e cada um de nós com uma luz maior. Mas a palavra, ela continua a ser escrita em nossos corações. Ou você acha que ela não é escrita ainda? Aquilo que compõe o cânon sagrado está fechado. De Gênesis a Apocalipse, nada pode ser acrescentado. Mas as experiências de fé
continuamente podem e devem ser escritas na nossa experiência. Testemunho de fé não é testemunho de Abraão apenas, não. Testemunho de fé não é apenas testemunho de Moisés, que foi salvo das águas e contemplou o galardão, porque contemplava aquele que viu o invisível. Testemunho de fé é do Marcinho, é do Josué, é da Loura, é do Jura, é da Vera, é do Ribamar. Todos podem ter testemunho de fé. E Maria escolheu a melhor parte. E essa parte, como diz o texto, não pode ser tirada. E para encerrar a minha última leitura, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sardes é a igreja da teologização da verdade. Laodiceia é a igreja da mercantilização da fé. Porque tudo é vendido em Laodiceia. E Filadélfia é a igreja da experiência genuína do Evangelho de Deus. E há duas características, para encerrar, que marcam a experiência do cristão ou do santo vencedor de Filadélfia. A primeira: guardastes a minha palavra. E a segunda: não negaste o meu nome. Mas é fácil, pastor, é uma igreja que tinha muita força, não é isso que diz o texto? Os irmãos não erravam, os irmãos eram fortes, é isso que diz o texto? Jesus fala assim: eu sei da tua pouca força, eu sei dos teus deslizes, eu sei da sua fraqueza, eu sei que você não consegue, mas embora seja fraco, você guarda a minha palavra. Embora seja fraco, você não nega o meu nome. Pastor, o que isso quer dizer? Traduz isso para a nossa experiência. Guardar a palavra simplesmente quer dizer tomar a essência de Cristo. Guardar a palavra significa simplesmente receber o caráter, a unção, o coração e Cristo como verdade para dentro de nós. Porque palavra é consciência. Consciência são ideias. O próprio Cristo disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Quando o texto diz guardar as palavras de Cristo, é você transmitir a mesma mensagem que Cristo transmitiu. É você ter a consciência, a mente, o coração, as ideias, os sentimentos, os propósitos que Cristo teve. Isso é guardar a palavra. Afinal de contas, nós somos o quê? Conhecidos por aquilo que nós falamos. Você conhece as pessoas por aquilo que ela diz, que é a expressão do quê? Da sua personalidade, do seu caráter, da sua cultura, da sua educação, da sua origem. E Cristo, na sua palavra, é a expressão exata de Deus. E não negar o nome, e não podemos esquecer, eu sempre digo isso, embora tenha sido escrito em língua grega, o Novo Testamento é um livro de concepção judaica. A mente do Novo Testamento não é grega em uma primeira instância, mas é uma mente judaica. E para os judeus, para os hebreus, o nome está vinculado à obra. O nome está vinculado a uma realização. Lembram quando Deus chamou Abrão? Abrão, que significa pai elevado, ele deu uma promessa que faria dele o quê? Um homem, pai de quê? Multidões. De Abrão, a experiência dele foi transformada para Abraão, pai elevado, de pai de muitas nações. E Jesus significa Jeová é o Salvador, ou cuja salvação é Jeová. Não negar o nome de Jesus significa, meu irmão, dizer assim: Jesus é o meu Salvador.
Jesus é o meu tudo, Jesus é o meu Senhor. Embora seja simples falar, tem um efeito bombástico dentro de cada um de nós.